Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E louvado seja Deus pelo ar que respiramos, né, amados? Louvado seja Deus. Aqui, amados, eu quero, em nome de Jesus Cristo, consagrar este vídeo com uma oração a Deus e já pedir que Deus tome a direção do nosso dia, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Te agradecendo porque mais um dia estou respirando, estou de pé, Pai. Eu sei que é permissão do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro este vídeo que vou gravar aqui em nome de Jesus ao Senhor Deus. E assim peço, Papai, em nome de Jesus, tome a minha vida, tome meus lábios, tome minha boca, Pai, e me use conforme a Tua vontade. Me use, Senhor, para falar com quem o Senhor quer falar. E que seja feita a Tua vontade, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro e apresento a todos os ouvintes da oração e da palavra do Senhor aqui deste canal. Visita, meu Deus, a cada um. Visita em nome de Jesus, Pai. E entre com providência, meu Pai, na vida das irmãs, dos irmãos, que tem colocado as suas causas, tem colocado, meu Deus, suas aflições, seus problemas nas mãos do Senhor. Que a Tua resposta, Pai, sobre a oração do Teu povo chegue. Que a providência divina, meu Deus, da parte do Senhor chegue a cada vida. Em nome de Jesus. E assim eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor tome direção do nosso dia e que o nosso dia seja regado de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu peço aqui mais uma vez, como sempre, né, aos irmãos que tenham passeado por este canal e ainda não são inscritos. Se inscreve, amados irmãos, nesse canal, para você ajudar a palavra de Deus, ir mais além, ser mais divulgada. E assim você também coopera para o reino de Deus, né? E assim você também é abençoado. Compartilhe a palavra, amado. Sempre que você ouvir a palavra de Deus, compartilhe com mais pessoas e ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, a sua fé é multiplicada. E através da fé nós alcançamos milagres de Deus. Amém? Vamos, amados, para a palavra de Deus. A palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje para nós, né, refletir um pouco, pensar nela, está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 20. Eu vou ler aqui só o 20, amados, para nós compreender. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestido, e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, ele puseram pão e ele comeu. Amém? Amados, para quem já conhece, né, a Bíblia, né, já sabe, né, a palavra que eu estou ministrando aqui de Davi. Mas é necessário que eu dê uma explicação aqui, rapidinha, né, de que eu estou falando, porque como sempre digo, né, sempre tem pessoas que ainda não conhecem, né, a palavra de Deus, que está conhecendo agora e tem que entender do que eu estou falando, né. Esta palavra aqui, amados, conta a história de Davi. Sabemos que Davi foi um rei considerado segundo o coração de Deus. Ele era um homem perfeito aos olhos de Deus. E sabemos que Davi foi falho, ele pecou. Ele, né, acabou, né, como se diz, prostituindo, né, com uma mulher. Ele adulterou com uma mulher que já era casada. E esta mulher era casada, e então, além dele adulterar, né, ficando com esta mulher que era casada, ainda ele pegou, amados, e provocou, né, armou a morte do esposo dela, Urias. Urias era o esposo da mulher, ele, né, era um homem que trabalhava com ele. Então ele preparou esse povo ia para a guerra e ele fez com que Urias ficasse na frente para que ele morresse, né? Tipo, ele matou Urias, né? Para ele poder ficar com a Betseba, sua esposa, né? E sabemos que Deus, né,
Deus falou para ele que era terrível o pecado que ele cometeu. E Deus falou para ele que ele ia pagar um grande preço pelo que ele fez. Sabemos que Davi, ele era um homem que pecou, mas ele se humilhava a Deus quando ele errava, ele se humilhava não de boca, era de coração. Mesmo que Davi se humilhou na presença de Deus, pediu perdão a Deus, Deus o perdoou. Mas Deus disse, né, ele ia pagar pelo que ele cometeu. É aí que entra, amados, a palavra. Tudo que tu planta, tu colhe, né? Deus perdoou o pecado dele? Sim, Deus perdoou. Mas ele plantou a maldade, então ele ia ter que colher o que ele plantou. E esta é a lei. Desde o princípio nós sabemos que tudo que plantamos, colhemos. Portanto, amados, se há pessoas aqui ouvindo esta mensagem que têm plantado maldade, têm plantado discernição, têm plantado discórdia, têm plantado coisas erradas, eu te digo, mude tua plantação, porque de tudo que você plantar, você vai colher. Se você tem plantado espinhos, você vai colher espinhos. Não vai colher o açúcar do espinho, né? Então, amados, voltando para a palavra, sabemos que, né, Davi teve um filho, né, com Betseba, esse primeiro filho que ela teve, esse neném, e Davi queria muito esse filho, né? Pelo que a gente entende por dentro da palavra de Deus, que a gente lê a história de Davi, dá para se entender que Davi amava Betseba, ele amou ela muito, né? E então, esse filho era muito importante para ele, ele queria muito, né? E esse filho adoeceu, muito esse bebê adoeceu, né? E era o primeiro filho de Betseba, né? Com Davi. E sabemos que Davi orou a Deus, orou, jejuou, para que Deus curasse o neném, para que Deus não deixasse morrer. Esse neném ardia de febre, esse neném estava mal. Davi ficou sem comer de jejum, orando, implorando a Deus que curasse o bebê, que desse a vida para o bebê, que arrancasse aquela febre, aquela doença da criança. E vemos que ele estava em jejum e oração pela cura da criança. Mas sabemos, por dentro da palavra de Deus, que a criança morreu. Só que Deus havia avisado a ele, né? Mas ele acreditava que Deus, né, ia livrar a criança da morte, ia dar a cura, ia dar a libertação, né? A criança ia viver. Não, mas Deus levou a criança. Sabemos que quando alguém chegou e disse para ele, Davi, a criança morreu. No mesmo instante que a criança morreu, Davi correu, lavou seu rosto, mudou de roupa, se ungiu e foi à casa de Deus adorar a Deus. Sabemos que Davi tocava instrumentos, né? A palavra de Deus nos diz que ele tocava instrumentos maravilhosamente, que o espírito imundo usava de tomar a vida de Saul, ele ficava perturbado, e Davi vinha e tocava instrumentos, e o demônio saía da vida de Saul. Então nós sabemos que Davi tocava instrumento e louvava a Deus, e sabemos que isso era com unção, isso era com poder, e vemos por dentro da palavra de Deus, Davi lavou o rosto, trocou de roupa, foi para a casa de Deus, adorou a Deus, e voltou para casa, e pediu pão, e comeu pão. O que nós entendemos, amados? O que nós entendemos por dentro dessa palavra? É que nós temos que aceitar o que Deus faz. Há muitas formas de se ministrar esta palavra, amados. Deus está aqui falando muito comigo. Há muitas formas de ministrar essa palavra. Amados, vemos que o que Deus faz está bem feito. O que Deus falar, está falado. Mas há pessoas que não aceitam o que Deus falou. Há pessoas que querem mudar a opinião de Deus. Há pessoas que não aceitam o não de Deus. Amados,
Muitas pessoas aqui dizem, né, tenho como exemplo, né, a vida de Jó, da provação que passou, né? Também, esta parte que fala de Davi, também foi uma provação terrível que Davi passou. Só que tem uma diferença na provação de Davi e na provação de Jó. Então, amados, Jó foi provado porque Deus permitiu Satanás provar, tocar em tudo de Jó. Deus permitiu. Foi uma provação. Porque a palavra de Deus diz que Deus disse a Satanás: tem visto meu servo Jó, que é fiel e temente a mim e se desvia do mal? Então Jó, ele foi provado por Deus. Foi uma provação. Porque Deus permitiu a provação, sabendo que ele era servo fiel a Deus e se desviava do mal. Porém, Davi teve uma provação de Deus, mas Deus ali não estava provando Davi, porque Deus sabia que Davi temia ele, que Davi respeitava ele, que Davi era um servo bom, fiel a ele, mas ali Davi estava pagando o preço da desobediência. Davi estava colhendo o que ele tinha plantado. Amados, essa palavra nos traz a entender o que nós vemos diariamente na nossa vida diária, todos os dias. Eu já vi, amados, mulheres que estavam servindo a Deus há muitos anos. Eu já vi mulheres obreiras da obra de Deus, que orava por dom de revelação, que tinha dom de cura, que fazia milagres na obra de Deus, na vida de pessoas que falavam em línguas dos anjos e passavam grandes lutas no casamento, e a gente via que isso era constante. Muitas das vezes, né, eu até me perguntei, meu Deus, mas por quê? Mas por quê? Por quê? E chegou um tempo e a pessoa desiste, né, do casamento, que é normal, ninguém merece viver apanhando e sendo espancada e sofrer, né? Mas a pessoa, né, acaba com o casamento, né? Que eu não sou juiz para julgar ninguém, né? Mas não é uma nem outra pessoa que eu conheci. Eu conheci casos assim do homem e da mulher. Eu tenho certeza que aqui as pessoas também que ouvem, tem pessoas que vocês já conheceram assim. Mas aí o que acontece? Acaba com o casamento, né? Não dá mais, porque viveu sendo espancada, viveu sendo traída, né? Estava lá fazendo a obra de Deus, enquanto o esposo, né, estava curtindo a vida, estava se divertindo, namorando, bebendo. Tá bom, mas aí a pessoa abandona Deus. Não vou mais na igreja. Não quero mais saber de Deus. Por que Deus não salvou meu marido? Por que Deus permitiu que o meu marido fizesse tanto comigo? Por que Deus permitiu isso? Deus não tá nem aí pra minha vida? Eu já ouvi muito, já vi muito, já presenciei muito, eu vejo isso diariamente, tanto o homem que vivia na igreja, que fazia obra de Deus, que sua esposa só curtia o mundo. E um dia acaba separando, sai da igreja, né? Não quero mais nada com Deus. Enquanto eu tô na igreja pregando, fazendo a obra de Deus, minha esposa se divertindo, me traindo, fazendo isso, aquilo. Amados, o que Deus tem a ver com isso? Primeiro, que, amados, eu estava na igreja, se eu fizer isso, buscando a minha salvação ou a salvação do meu esposo? É claro, nós que pregamos a palavra de Deus, nós que evangelizamos, estamos fazendo a obra de Deus, é pensando em salvar almas, é claro. Nós queremos a salvação da nossa família. Mas eu estando em cima do altar ou fazendo a obra de Deus, eu só vou poder salvar a minha alma. Eu não vou poder salvar o meu marido, nem minhas filhas, meus sobrinhos, meus netos. Não, ninguém vai levar ninguém para o céu. E aí, o que Deus tem a ver que o meu esposo não quer nada com ele, que o meu esposo se diverte, que o meu esposo faz isso, faz aquilo? O que Deus tem a ver com isso?
Ou por que eu tenho que abandonar Deus, rejeitar Deus e culpar Deus por tudo? Sendo que, amados irmãos, nós vemos por dentro da palavra de Deus que tudo aquilo que eu faço com a direção de Deus dá certo, aquilo que eu faço sem a direção de Deus, provavelmente que não vai dar certo. A maioria desses amados, quando se casaram, Deus nem estava presente. Não foi Deus quem escolheu, não foi Deus quem mandou. E aí depois Deus é culpado de tudo. E o que nós vemos por dentro da palavra de Deus, o que Davi fez? Davi não culpou Deus, amados, pela morte do seu filho. Então Davi não sentiu a morte do seu filho? Imagine se não. Ele amava Betseba, ele queria muito esse filho. Imagine um pai, pode ter 20 filhos, se morrer um, a dor é terrível. Ele sentiu muito, mas ele se conformou. Por quê? Foi Deus quem fez. Eu estava me humilhando na presença de Deus. Eu estava jejuando, eu estava orando, eu estava clamando. Se Deus tivesse ouvido a minha oração e quisesse, Ele dava vida para o meu filho. Ele quis levar. Deus quis causar isso para mim porque eu fui infiel. É o preço que eu paguei pela minha rebeldia. Deus quis cobrar, sim, Ele é Deus. Ele está no controle da minha vida. Ele quis cobrar de mim assim. Louvado seja Deus, Ele sabe o que faz. Foi assim que Davi pensou. Por isso Davi, quando o filho morreu, que avisaram ele, a criança morreu, ele cerrou o jejum, parou de orar, que a palavra de Deus diz que ele estava de rosto no chão, orando. Parou de orar, parou de chorar, parou de jejuar, trocou roupa, se ungiu e foi à casa de Deus louvar a Deus. Pensa uma pessoa em louvar a Deus e cantar e adorar a Deus com um coração partido, porque perdeu um filho. Mas por quê, amados? Porque Davi aceitou. Foi Deus quem fez. Deus não faz nada errado. Deus está certo. Eu plantei a maldade. Então eu tinha que colher a maldade. Esta dor eu causei. Então eu tenho que sentir essa dor. Então é assim, amados, que a palavra de Deus nos ensina. Amados, quer dizer assim: mas eu matei, roubei, me prostituí, fiz tudo que o bicho gosta lá no mundo. Então eu vou aceitar Jesus agora, Deus vai me perdoar de tudo, eu fico livre de tudo. Não. Deus perdoa todos os pecados, sim, que nós cometemos, todos. Mas se nós plantemos a maldade, amados, Deus vai achar uma maneira. Mas nós vamos pagar. E cabe a nós, então irmã, então eu não vou aceitar Jesus, já que o que adianta, né? Deus vai me perdoar, mas eu vou pagar igual? Você que sabe. É melhor Deus cobrar de nós do que o mundo, né? Porque se nós continuar no mundo plantando, é claro que nós vamos colher, sim, lá no final. Mas às vezes nós vamos pagar com a vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o preço do pecado é a morte. Aquele que não aceita o Senhor Jesus Cristo e vive na prática do pecado. Vive na prática da briga, da mentira, da destruição, da discórdia, da fofoca, do engano, da prostituição. E ele não se arrepende nunca por isso. E continua nessa prática. No fim, vai acabar morrendo nesta prática. E não vai ser salvo. Porque morreu praticando o que era errado sem se arrepender. Não vai para o céu. Mas então a palavra de Deus aqui vai nos ensinar, amados, que o que vem de Deus nós devemos aceitar e continuar glorificando a Deus. Por quê? Porque é Deus quem fez. Deus é justo. Deus é perfeito. Deus não faz nada errado. Se eu estou com a minha vida nas mãos de Deus e tenho andado com sinceridade, com fidelidade nos caminhos de Deus, rejeitando as coisas erradas, tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus. E se Deus quis assim, louvado seja Ele. Amados, a palavra de Deus é bem clara. Quando o homem e a mulher está servindo a Deus,
Deus faz acontecer na nossa vida. E tudo que Ele faz acontecer, nós devemos aceitar. Jó disse certa feita, quando a sua esposa disse a ele: você ainda adora esse Deus? Amaldiçoe esse Deus e morra. Jó disse: mulher, você fala como uma louca. Se eu recebo as coisas boas de Deus, por que não devo receber as coisas maus? Então vemos aqui, amados, por isso que Jó era um homem agradável a Deus. Porque ele amava a Deus além das coisas que Deus podia dar a ele. Mas hoje nós vemos que a maioria das pessoas amam a Deus, buscam a Deus, adoram a Deus, no intuito receber bênção, receber cura, receber milagre, receber libertação, receber. Mas quando tudo cerra, não recebe mais, não tem mais chuvas de bênção. Quando Deus fica em silêncio, a maioria se calam, fecham a cara, não louvam mais a Deus, se sente deprimido. Muitos nem vão mais na igreja, nem louvam mais a Deus. Seu semblante cai. O que Deus vê numa pessoa dessa? Interesseiro. Nunca me amou, nunca me louvou de verdade. É só interessado nas bênçãos. É só interessado nas coisas que eu posso dar. Mas nunca me amou e nunca me glorificou de verdade. Então, amados, nós aprendemos por dentro dessa palavra com Davi. Aceitar o que Deus faz. Aceitar e compreender, amados. Porque eu já vi muitas pessoas que às vezes tá pagando o preço do que cometeu de errado. Tá pagando o preço da sua semeadura. E ele diz: ai, que essa provação não passa mais. Até quando o Senhor vai me provar? Não é provação. Eu sempre digo aqui, amados, eu tenho vídeos que eu fiz aqui há tempos passados. Há uma diferença em pagar o preço e ser provado. Ser provado por Deus é quando eu estou totalmente agradando a Deus. Deus está me provando. E aí eu preciso ser aprovado para receber bênçãos de Deus. Ser aprovado é eu passar por esta aprovação, louvando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo a Deus, passar por essa aprovação, agradando a Deus. Aí, no final da prova, vem as bonanças de Deus para minha vida. Pagar o preço é eu engolir quietinha e calada, porque eu estou pagando pelo erro, pelo pecado que eu cometi. É Deus cobrando, é Deus agindo. Por quê? Deus é mau de cobrar? Não, Deus é justo. Deus é justo. Ele vai me dar o céu, eu pedi perdão para Ele, eu me arrependi dos pecados, eu tenho direito à salvação, amém? Mas o que eu fiz vai ficar esquecido? A palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento meus pecados e já não se lembra mais. Mas há um estatuto na palavra de Deus que tem que ser cumprido. Se eu plantei, eu tenho que colher. Mas a partir do momento que você se coloca na presença de Deus, aceita Jesus e se arrepende dos seus maus caminhos, é Deus quem vai agir na tua vida, não é o mal. Se você se arrependeu dos seus pecados, está seguindo uma vida com Deus, então é Deus quem vai agir na tua vida. Você não vai pagar com a tua vida, você não vai morrer para pagar pelos seus erros. Deus vai trabalhar até te limpar, te transformar, te moldar, para aí então, depois que você passar por esse processo, você ser mais abençoado. Amém? Eu espero, amados, que eu tenha esclarecido bem aquilo que o Espírito Santo ponhou no meu coração. Eu espero que essa palavra chegue com uma forma de esclarecimento na vida daqueles que tenham passado por provações, tenham passado por luta, tenham passado por problemas. Talvez aqui eu estou falando com pessoas que teve percas. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que também, jogou tudo pro alto, saiu da presença de Deus por causa do casamento, por causa da família, porque perdeu um ente querido e você não aceitou, isso da parte de Deus.
Eu espero que o Espírito Santo venha falar com o teu coração, que o Espírito Santo venha falar com você e que aquilo que eu não pude expressar ainda, que o Espírito Santo fale mais profundamente no teu coração. Amém? Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Você que talvez blasfemou contra Deus, talvez não aceitou algo de Deus, talvez tenha rejeitado a Deus por causa das lutas, das dificuldades. Eu peço que você, se quiser, faça um concerto com Deus nesta oração. E eu tenho certeza que você fazendo um concerto com Deus, você recomeçará uma nova vida na presença do Senhor e Deus te ajudará a vencer. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco mais uma vez na Tua presença, Pai, te agradecendo por esta palavra maravilhosa, bendita palavra, meu Deus, louvado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor leve esta palavra a muitas vidas e corações. Que aquilo que eu não consegui expressar através da Tua palavra, Espírito Santo, que o Senhor consiga esclarecer estas pessoas que vão ouvir. Que eu sei que o Senhor já tem coração certo para levar esta mensagem. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa dar visão espiritual para esta pessoa, que o Senhor possa tirar toda a dúvida do seu coração, que o Senhor possa restaurar esta fé no Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, converter este coração, Pai, no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, se há pessoas aqui, Pai, fazendo um concerto com o Senhor, pessoas que estavam paradas, pessoas que tinham desistido da fé, pessoas que tinham parado da caminhada rumo aos céus, que o Senhor possa, meu Pai, ajudar esta pessoa a prosseguir nos caminhos do Senhor, que o Senhor possa consolar e confortar este coração contritado, triste, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer a Tua obra e a Tua vontade em cada vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amados, curta os vídeos aí, deixa o joinha nos vídeos, porque assim, amados, o YouTube leva para mais lugar as mensagens. Amém? Eu desejo a todos um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo.